Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 30 de maio de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje tem notícias interessantes aqui. Começar com a minha querida cidade de São Paulo. Lembra que a prefeitura tinha afastado 25 diretores de escolas porque não tinham alcançado o que eles queriam, tarará? Voltou atrás. Prefeitura de São Paulo recua sobre afastamento de diretores de escolas públicas. Matéria do Igor Carvalho e da Thalita Pires, do Brasil de Fato. O Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, o SINDICEP, divulgou na noite de quinta-feira que o governo do Ricardo Nunes, do MDB, o nosso querido prefeito fantasma, que quando precisa nunca aparece, recuou sobre o plano de afastar 25 diretores de escolas municipais para um curso obrigatório de atualização. Segundo o sindicato, a mudança aconteceu após o encontro entre o SINDICEP, a APROFEM e a Secretaria Municipal de Educação na tarde da quinta-feira. Ainda de acordo com o SINDICEP, a Prefeitura tornará sem efeito a convocação ou cronograma dos diretores publicada no Diário Oficial de quinta, dia 29. A medida do governo municipal é a implementação do programa Juntos pela Aprendizagem. A gente tá vendo como tá bom o negócio. Nos colocamos frontalmente contra o processo de intervenção nas escolas. Apontamos o impacto psicológico, a violência que está sendo causada, afirmou João Gabriel Buonavita, presidente do SINDICEP. É uma vitória parcial, porque nós entendemos que todo o processo precisa ser revogado. E só a luta das comunidades escolares e dos trabalhadores é que possibilitou que a SME e o governo Ricardo Nunes entendessem que é através do diálogo, do fortalecimento da educação pública que nós vamos avançar. O que é um tanto quanto óbvio, né? Eu imagino. Então, considerado uma intervenção autoritária pelo sindicato, o curso será mantido, ou seja, mas seu conteúdo e duração serão discutidos com os diretores das 25 unidades selecionadas. Porém, o SINDICEP insistirá na manutenção dos servidores em seus cargos durante a formação. Porque o curso tinha carga horária diária de 9 horas até o fim do ano. Ou seja, impediria que os diretores trabalhassem nas escolas. Entenderam o ziriguidum aqui? Então é uma maneira de tirar os diretores das escolas. Para colocar outro no lugar? Outro recuo da Prefeitura de São Paulo é na escolha dos assistentes de direção para as unidades. Os nomes que substituiriam os diretores durante o curso chegaram a ser indicados pela Secretaria Municipal de Educação. Agora, os diretores, em conjunto com os conselhos escolares, determinarão quem ocupará o cargo. Os conselhos são espaços deliberativos presentes em todas as unidades de educação pública do país, compostos por representantes da gestão da unidade, de funcionários e professores e das famílias e alunos escolhidos pelo voto. Tá? Toda a mobilização que a gente teve nas escolas foi muito decisiva para esse leve recuo. Agora, olha outra matéria aqui que é muito interessante, também do Brasil de Fato. Índices usados por Nunes para escolher diretores para a formação em São Paulo escondem a realidade das escolas, dizem especialistas. Lembrando sempre que as matérias estão aqui na descrição do vídeo, tá? A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo utilizou dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e do Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana, o IDEP, de 2023, os dois de 2023, para convocar 25 diretores, como eu já disse, tá bom. O objetivo declarado é oferecer formação para melhorias no trabalho pedagógico. A Secretaria Municipal de Educação reafirma que a seleção das 25 unidades escolares prioritárias seguiu critérios técnicos e transparentes que levaram em consideração preferencialmente os indicadores do IDEB 2023. No caso das escolas que não tiveram esse índice divulgado, devido à participação inferior a 80% dos estudantes nas provas aplicadas, foi utilizado o IDEP 2023, informou a pasta em nota ao Brasil de Fato. Das 25 escolas municipais em São Paulo, preste atenção nisso aqui, com as piores notas do IDEB de 2023, pouquíssimas tiveram seus diretores afastados pela gestão de Ricardo Nunes.
Nos anos iniciais, ou seja, do primeiro ao quinto ano, 8 escolas selecionadas estão entre as 25 piores. Um terço praticamente. Então, das 25 piores, 8 somente foram selecionadas. Nos anos finais, que é do sexto ao nono ano, apenas 3 escolas aparecem no ranking das 25 piores. Ora, então usou o ranking para quê? Se for usar o ranking, se fosse para ter usado o ranking, pega as 25 piores, afasta os diretores, faz lá o curso. Muito estranho isso aí. Mesmo porque o IDEB, a gente vai ver aqui. Além disso, 5 escolas não possuem dados de IDEB 2023 registrados. Os dados são de um estudo técnico realizado pela cientista social Ana Luísa do Couto Montenegro. Ainda assim, a comunidade escolar defende que os índices não devem ser lidos isoladamente, uma vez que outros fatores, como aspectos estruturais, socioeconômicos e territoriais que impactam diretamente o rendimento escolar, não são mensurados pelas estatísticas utilizadas. A rede de educação também acusa a gestão Nunes de driblar os ritos legais, uma vez que, na prática, a convocação implica no afastamento dos servidores sem o devido processo legal, como eu tinha dito. A formação é de 1.770 horas, o que corresponde a 9 horas diárias até o final do ano, carga horária que inviabiliza a direção das escolas. Então, porque ele não pode simplesmente tirar um diretor. Tem todo o rito legal para isso. Tá? Agora, distorções do IDEB. O IDEB varia de 0 a 10 e é medido a partir do fluxo escolar, ou seja, da presença da molecada, dos alunos da escola, e das médias de desempenho nas avaliações, com dados do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. O diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Espaço de Bitita, que fica no bairro do Canindé, na zona norte de São Paulo, e também oferece educação de jovens e adultos, a EJA, o Cláudio Marques da Silva Neto, é um dos convocados pela prefeitura. A unidade, que teve uma nota de 4,8 no IDEB de 2023, está na posição 819 no ranking de 1.111 escolas e centros educacionais do município. Apesar da nota, a escola tem em seu currículo os prêmios Heitor Villa-Lobos, Territórios, Tomi Otaki, Paulo Freire e Criativos da escola. Deve ser por isso que ele quer afastar o diretor, porque ele não quer gente que pense. Lembre, eu sempre falo isso, a extrema-direita não quer pessoas educadas, pessoas com senso crítico, pessoas capazes de pensar. Elas não querem. Querem gado. É isso que eles querem. Eles querem gado, que são pessoas fáceis de manipular e de levar. Muito mais influenciáveis do que pessoas que têm a capacidade crítica. Tá? Então as duas matérias estão aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos falar da nossa querida estrume direita. Que tem um sujeito aí que adora falar dos valores da família, defendeu o Trump na questão do visto dos alunos, não tem que dar mesmo, porque não sei o quê. Acusou o ministro do STF de ter ligação com crime, tal. Mas na verdade é a família desse sujeito que aprontou. Vem comigo. Primo do deputado Nicolas Chupetinha Ferreira é preso com 30 quilos de maconha em Minas Gerais. Gleicon Ranieri de Oliveira Fernandes, primo do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, está preso desde a semana passada no presídio Professor Jaci de Assis, em Uberlândia, Minas Gerais. Gleicon foi detido em flagrante com 30 quilos de maconha. Meu amigo, isso é maconha pra cacete. E 4 gramas de cocaína. Cocaína, acho que ele é só usuário pela quantidade, né? A apreensão ocorreu durante uma operação de rotina. O envolvimento de Gleicon ocorre em um momento delicado para a imagem pública do nosso querido Nicolas Chupetinha, que tem apostado na consolidação de uma rede de aliados em diferentes municípios mineiros, incluindo membros da própria família.
Porque assim, o Nicolas não é responsável pelo que o primo faz. A gente aqui não faz esse tipo de relação como eles fazem. Ok? Mas o Nicolas apoiou o pai desse Gleiko na eleição para a prefeitura da cidade de Serrana, que é uma cidade do interior de Minas Gerais. Presta atenção. Enéas Fernandes é o nome do sujeito, pai do Gleiko. Recebeu não apenas apoio eleitoral, mas também recursos públicos provenientes de emendas, as emendas que comem o orçamento aí, indicadas pelo Nicolas. Segundo registros de transferências orçamentárias, as emendas foram destinadas à região logo após o lançamento da candidatura de Enéas em 2024. Então o Enéas, tio do Nicolas, pai do Gleiko, se lançou a candidato à prefeitura de Serrana. Logo em seguida, Nicolazinho mandou R$1,5 milhão em emendas públicas para a cidade de Serrana, que é uma cidade que tem por volta de 100 mil habitantes. Ou seja, uma cidade bem pequena de Minas Gerais. Cara. E nas redes sociais e em eventos públicos, Nicolas exaltou a candidatura do tio como exemplo de gestão alinhada com valores conservadores. E chegou a participar de atos de campanha do titio. Ah, caramba! Internamente, parlamentares do PL evitam tratar do assunto, mas a prisão do primo é considerada um problema potencial para o discurso anticrime, frequentemente defendido por Nicolas. Pois é, o cara quer ser um baluarte na defesa dos bons costumes, contra tráfico e o cacete. Aí o primo dele vai lá e é preso com 30 quilos de maconha. 30 quilos de maconha. A matéria tá aqui, tá? Na descrição do vídeo. Como eu sempre digo, que ter amigos é uma das coisas mais gostosas do mundo. Hoje o cachorrinho do Bolsonaro foi lá depor. A favor dele, obviamente. De quem eu estou falando? De Tarcísio Privatiza Miliciano de Freitas, o governador de São Paulo. Ele afirmou que teve encontros com Jair Bolsonaro após o segundo turno das eleições de 22, mas que assuntos de cunho golpistas nunca foram levantados. Jair é um santo. O aliado prestou depoimento ao STF hoje como testemunha de Jair Bolsonaro. Aspas pro cachorrinho. Toda vez que eu ia a Brasília, eu visitava o Bolsonaro. Pela consideração que eu tinha, a relação que eu tinha. Passava para transmitir minha solidariedade, meu abraço, meu respeito. Lembrando que esse ser foi ministro da infraestrutura de Bolsonaro de janeiro de 19 a março de 2022. Ele deixou o governo para se candidatar a governador de São Paulo e essa porcaria ganhou. Continuando aqui, jamais tive conhecimento de intenções golpistas. Nunca! Assim como nunca tinha acontecido no meu período do ministério. Nesse período em que estive com o presidente, nessa reta final, nas visitas que eu fiz, ele jamais tocou nesse assunto e não mencionou qualquer tipo de ruptura. Encontrei um presidente triste, resignado. Esse assunto nunca veio à pauta. O único comentário era de lamentar e a preocupação era que a coisa desandasse. Que houvesse interrupção no curso de reformas importantes, preocupação sempre com o curso do país. Porque o país estava ótimo com ele, né? Morreram só 700 mil pessoas na pandemia por causa do Bolsonaro. 300 e pouco, vai, por causa dele. Pelo menos metade. Porque esse sujeito não comprou as vacinas. De acordo com o cachorrinho aqui do Bolsonaro, os encontros após a derrota na eleição presidencial ocorreram nos dias 15 e 19 de novembro e 10, 14 e 15 de dezembro de 22. Ah, muito bem. E foi lá para exaltar o Bolsonaro, né? Tarcísio esteve ao lado do ex-presidente em mais de um ato antidemocrático. Lembrando disso, né? E o mais interessante, o Alexandre de Moraes, ele é muito rígido com as testemunhas que vão lá, como ele fez lá com o Aldo Rebelo, que quis fazer gracinha, tomou uma invertida, foi ameaçado de prisão. Com o Tarcísio, não.
O depoimento do Tarcísio durou 7 minutos, tá? Mais ou menos. E ele pediu para ser o primeiro a ser ouvido hoje, porque é governador, tem toda a agenda, tá muito ocupado, né? E aí quando foi para começar, o Alexandre chegou, nosso governador do nosso estado, né, doutor fulano, que é o nome do advogado que estava lá, interpelando as testemunhas. Então assim, Alexandre de Moraes tem lado, e não é o esquerdo. E Tarcísio de Freitas é complexo, não? E aí, teve outras coisas. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu sinal verde para o Trump deportar mais de 500 mil imigrantes. Lembra que a Justiça de Boston tinha freado ele e hoje a Suprema Corte falou, não, pode ir, manda bala. Manda todo mundo embora. Aí agora o Trump está acusando a China de ter quebrado o acordo da supertaxação. Hoje é o último dia, hein, para declarar imposto de renda. Quem não declarou, quem tem renda para declarar, né? Declare para não cair na malha fina. Beleza? Tem mais uma aqui, que é o aumento do PIB. A economia cresce 1,4% no primeiro trimestre e PIB alcança 3 trilhões de reais. Vou falar rapidinho sobre isso. A economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, que normalmente a economia cresce no fim do ano, né? Que tem 13º, Natal, todo mundo gasta. E normalmente dá uma caída no primeiro trimestre, no começo do ano. Quando a gente tem um começo de ano bom assim, a tendência é que o ano seja bem melhor. O resultado foi puxado pelo crescimento da produção agropecuária no país, que cresceu 12,2% entre o início de janeiro e o final de março deste ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE. O PIB é o principal indicador sobre o crescimento de uma economia. No Brasil, no primeiro trimestre, ele chegou a 3 trilhões de reais. A maior parte desse valor foi gerado pelo setor de serviços, 1,8 trilhão. Entre o último trimestre do ano passado e o primeiro trimestre deste ano, contudo, o setor cresceu 0,3%, como eu disse. O fim do ano costuma ser mais alto do que o começo, agora está começando bem. A indústria produziu outros 590 bilhões do PIB. O valor é 0,1% menor do que foi verificado no final de 2024. Segundo o IBGE, o setor está sendo afetado pela alta dos juros da economia. Já a agropecuária, pelo contrário, cresceu 12,2%, como eu disse no título. Em valores, porém, o agro é o setor que menos contribui para o PIB. 234 bilhões dos 3 trilhões, 7,7% do total. A agropecuária está sendo favorecida pelas condições climáticas favoráveis e conta com uma baixa base de comparação do ano passado, esperada uma safra recorde de soja, nosso produto agrícola mais importante, mas a soja é vendido para fora, né, para alimentar bicho, né? Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, assistiu, gostou, curte aí, se inscreva no canal, envie para os amigos. Vamos que vamos, tá bom? Ótimo fim de semana para todo mundo. A gente se vê segunda-feira. Um abraço e até lá.